O que é o sistema mundo moderno colonial? Há vários modos coloniais de se ver a organização do espaço mundial. O primeiro deles é aquele que dividia o mundo em primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Ele fazia sentido durante a Guerra Fria em boa parte do século XX, mas, claro, apenas para o bloco capitalista. Ninguém quer ser segundo mundo. A própria União Soviética, o bloco chamado socialista, não utilizava essa classificação. E hoje ele é anacrônico. Não faz mais sentido nós falarmos em países de primeiro mundo, segundo mundo ou terceiro mundo. Isso ficou lá no tempo da Guerra Fria. Outra forma colonial de se ver a organização do mundo, essa que se perpetua até hoje, na verdade, é aquela que divide os países entre desenvolvidos, subdesenvolvidos ou em desenvolvimento e os não desenvolvidos. Essa classificação ela tem como critério o estágio de desenvolvimento. Ora, mas o que é o desenvolvimento? Há várias maneiras de se ver desenvolvimento e vários adjetivos para se qualificar o desenvolvimento. Desenvolvimento econômico, desenvolvimento sustentável, desenvolvimento das forças produtivas, enfim. Essa classificação, ela guarda um sentido de desenvolvimento que é basicamente crescimento econômico mais modernização tecnológica. Essa ideologia do desenvolvimento, tanto para países capitalistas quanto para países ditos socialistas, funcionou muito bem. Há uma ideia de desenvolvimento das forças produtivas ilimitada para a acumulação infinita do capital ou para uma possível emancipação humana. Isso guarda a crença na tecnologia e no progresso. Dito isso, teríamos uma redução de toda a experiência humana, com sua diversidade territorial e incontáveis modos de apropriação da natureza, tudo isso restrito a um único caminho, o do desenvolvimento. Logo, cada país estaria em um determinado estágio onde o horizonte, o suprassumo, o final da escada do progresso humano seria os países desenvolvidos. Os Estados Unidos, aqueles que estão na Europa, ou, dependendo mais especificamente, os países nórdicos, que tantos aqui no sul global admiram. Ainda na década de 70, um estadunidense chamado Immanuel Wallerstein se dá conta da limitação das teorias do desenvolvimento e das formas de ler a organização do espaço mundial e propõe a teoria do sistema mundo. Aí, o livro de 1974. Para ele, as ciências sociais não dão conta de explicar o mundo porque elas são feitas no norte global e a visão sempre será limitada. Essa teoria da modernização, que classifica os países em desenvolvidos, subdesenvolvidos, enfim, coloca os estados, os aparelhos de estado, como únicos agentes do espaço mundial, como espécies de entidades autônomas. Assim, o progresso é inevitável, ou ao menos a ideia moderna ocidental de progresso seria inevitável. Assim, portanto, o triunfo do Ocidente capitalista ele é inevitável para essa teoria da modernização. E isso estaria baseado em duas explicações. Uma mais estrutural, que seria advinda da herança judaico-cristã do Ocidente e do espírito empreendedor que funda, entre outras coisas, o Wall Street. E uma explicação conjuntural, um conjunto de situações no final da Idade Média, no final do feudalismo europeu, que fez com que o Ocidente se expandisse pelas grandes navegações e fosse o que ele é hoje, triunfando. A partir disso, o sistema mundo seria o domínio do capitalismo, mas sem esse domínio ser inevitável. A economia mundo é pautada por vários agentes como grandes corporações, instituições supranacionais como a ONU, a Organização Mundial do Comércio, além, é claro, dos estados, com uma interdependência planetária de valorização do capital. Há também uma divisão mundial do trabalho e uma hierarquização mundial de tarefas para a reprodução do capital. Cada parte, cada sociedade, cada região teria uma tarefa para a reprodução do capital em escala mundial. Um dado fundamental seria a transferência majoritária de valor da periferia para o centro do sistema mundo. Bom, aí a gente abre um parênteses. Nesse sentido, anos antes, aqui no sul global, na América Latina,
já tínhamos a proposição da teoria da dependência, para contestar essa teoria da modernização e do caminho inevitável ao desenvolvimento. A teoria da dependência, que explicou essa transferência de valores da periferia para o centro. Não sei se o Wallerstein leu os nossos autores, como o Rui Mauro Marini ou a Vânia Bambirra, mas esse ponto não é original de Wallerstein. Pelo menos ele segue mais ou menos por esse caminho de transferência do valor da periferia para o centro do sistema mundo capitalista. Aí o Wallerstein viu o mundo articulado entre países centrais, países periféricos e países semiperiféricos, esses últimos combinando elementos de periféricos e centrais, como seria o caso do Brasil. Aí entramos na história de um amigo do Wallerstein e que dialogou muito com ele, o sociólogo peruano Aníbal Quijano. O Quijano colocava que esse sistema mundo moderno era um padrão de poder que passa a governar o mundo a partir de 1492, o pontapé inicial para o colonialismo moderno. Mas o Quijano diz que é impossível falar de modernidade sem falar do outro lado da mesma moeda, que é a colonialidade. Por isso, ele acrescentou um colonial, a expressão de Wallerstein, passando a tratar o sistema mundo como moderno colonial. Aqui na descrição do vídeo há um texto do Carlos Walter Porto Gonçalves que explica brilhantemente essa construção do sistema mundo moderno colonial, que está no livro dele de 2006, A Globalização da Natureza e a Natureza da Globalização. Bom, o processo de modernização nos últimos séculos sempre foi acompanhado pela colonização. Os países centrais do capitalismo só são centrais porque exploraram colonialmente, via saques, roubos, estupros, genocídios, boa parte do mundo, principalmente o que nós temos hoje como América Latina e África. Sem a colonização da América, a Europa não seria central, nem teria esse padrão de vida como tem hoje. Então o mundo é um sistema mundo porque é cada vez mais interdependente e ele é moderno colonial porque essa interdependência está baseada em relações de poder desiguais vindas do colonialismo. O Carlos Walter propõe 4 momentos de construção desse sistema mundo moderno colonial. O primeiro é o colonialismo e a implantação da moderna colonialidade, que vai mais ou menos do século XV até o século XVIII. Assim, nesse período, se distribui desigualmente pela primeira vez os proveitos e os rejeitos do chamado progresso. Esse período ele assenta a tríade, um pilar da moderna colonialidade, que é a tríade modernidade, colonialidade e racialidade. Essa tríade sustenta as relações de poder até hoje. O segundo momento é o que ele chama de capitalismo fossilista e imperialista, do século XVIII a mais ou menos o início do século XX. Nós temos nesse período uma enorme capacidade de transformação da natureza, sustentando o padrão moderno colonial. Uma divisão territorial do mundo na disputa entre os impérios e suas colônias e áreas de influência, como os impérios britânico, alemão, belga, etc. O surgimento também de uma padronização universal do tempo e a submissão da natureza ao tempo do capital. Aí nós temos a invenção de um relógio de um tempo mundial e a implantação dos fusos horários, entre outras coisas. Nessa época se potencializa a implantação das plantations ou latifúndios, monoculturas, que são reflexo do que é boa parte da América Latina e do Brasil até hoje. A existência do latifúndio monocultor e exportador é um indicativo da continuidade da moderna colonialidade até os tempos atuais. O terceiro período seria o do capitalismo fossilista fordista, mais ou menos da década de 30 do século XX até mais ou menos a década de 60 desse mesmo século. O capitalismo monopolista de Estado, representado pelos Estados Unidos, com o Estado indutor do Fordismo, seria uma versão desse capitalismo fossilista fordista. A outra versão seria o capitalismo de Estado monopolista, capitaneado pela União Soviética, com o Estado produtor e monopolizador. Em comum, esses capitalismos fossilistas fordistas tinham a lógica do desenvolvimento das forças produtivas e a crença no progresso ilimitado.
O padrão de poder mundial nesse período ele é reforçado com a criação de instituições como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, a Organização das Nações Unidas, entre outros. O quarto e atual período seria o da globalização neoliberal ou o período técnico-científico e informacional, nas palavras do Milton Santos. Esse é o período que nós temos o aumento da financiarização em detrimento da produção, cada vez mais o capital guardado em instituições financeiras e saindo da esfera da produção, o capital rentista não produzindo nada na indústria, na agricultura, enfim. Nós temos também o aumento da captura das subjetividades, ou seja, o poder simbólico ajuda a naturalizar as relações capitalistas pelo mundo. Nós temos aí o surgimento da indústria cultural, o estabelecimento do soft power, que os geopolíticos chamam, em detrimento do hard power, a exportação dos símbolos culturais, enfim. Também temos o aumento brutal da concentração de riquezas e da desigualdade, o aumento no número de bilionários e o aumento exponencial no número de pobres, de famintos. Aí há um reforço da periferização e da dependência da maioria dos países. O Brasil, por exemplo, sofre uma enorme desindustrialização e reprimarização da economia. A América Latina como um todo continua como uma grande fazenda ou uma grande mina a céu aberto exportadora de recursos naturais. A dependência e a colonialidade continuam vivas e claras. Enxergar a nossa condição de dependente e colonial ao longo do tempo até esse século XXI é valorizar o pensamento crítico do sul global ao mesmo tempo que nos ajuda a pensar de um modo diferente daquele proposto pelo norte. Pensar do nosso modo, propor explicações e apontar caminhos com a nossa experiência e a nossa cabeça são fundamentais para nos emanciparmos e rompermos, quem sabe, com esse padrão de poder mundial que nos governa há 500 anos. E essa teoria do sistema mundo moderno colonial está aí para nos ajudar a pensar desde onde estamos e para onde queremos ir. Inscreva-se no canal do NEPES, compartilhe os nossos vídeos e contribua com a divulgação científica.